Olá, hoje é terça-feira, 25 de julho. O título da nossa lição de hoje é Derrubando a Parede de Separação. E a lição da Escola Sabatina traz para a gente a oportunidade de estudar e pensar sobre um texto muito importante e muito especial. Inclusive, se ele não for bem entendido, ele pode ser utilizado de maneira equivocada. O texto é Efésios capítulo 2, o verso 14 e o verso 15, diz assim: Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Algumas pessoas pegam um texto como esse e dizem assim, tá vendo? Não precisa mais guardar sábado, não precisa mais guardar 10 mandamentos, porque em Jesus a lei foi abolida, os mandamentos foram abolidos. É claro que um pensamento como esse, ele é extremamente negativo, né? E venenoso, porque quando a pessoa fala algo como isso, ela não está atacando apenas o sábado, está atacando todos os outros mandamentos. Quer dizer então que eu posso roubar, matar, adulterar? É claro que não. Você que tem estudado a lição da Escola Sabatina e tem acompanhado a linha de raciocínio e estudo do livro de Efésios, sabe muito bem que o que Paulo está falando aqui é das barreiras, dos rituais e das regras que existiam e que impediam judeus e gentios de servirem ao mesmo Deus, servirem ao mesmo Senhor. Barreiras como, por exemplo, uma parede de separação entre o local em que os gentios podiam adorar, o local onde os judeus podiam adorar, e tudo aquilo era muito ruim. E quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, tudo isso é derrubado. Agora, mais do que questões como essas, era a maneira como eles interpretavam a lei, os rituais adicionais, as regras adicionais que eram colocadas, que em vez de aproximarem as pessoas de Deus umas das outras, só as afastavam. E nesse momento Paulo diz, olha, tudo isso acaba, termina, precisa ser colocado por terra, porque o Senhor morreu na cruz em nosso lugar. Então todas essas coisas precisam ser esquecidas, deixadas de lado, e vocês precisam aprender que como Ele nos reconciliou com o Pai, nós também precisamos nos reconciliar. Ou seja, quando Paulo fala aqui dessa lei, desses mandamentos, em forma de ordenança, está falando de todas aquelas regras e rituais e cerimônias que só afastavam as pessoas umas das outras e, por vezes, acabavam até mesmo afastando de Deus, porque perderam seu propósito, perderam seu foco. Com toda certeza, Paulo aqui não está falando sobre os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos, eles não afastam as pessoas e não afastam as pessoas de Deus. Pelo contrário, dignifica as relações humanas. Quando Deus diz honra pai e mãe, não mate, não roube, não adultere, não cobice as coisas do outro, isso tudo dignifica, melhora, torna as relações do homem mais saudáveis. Então, certamente, Paulo jamais falaria contra os 10 mandamentos. Pelo contrário, exaltaria como ele faz isso em outros livros, em outras passagens. A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Não sejamos apenas ouvintes da lei, mas praticantes da lei. Então, a lei dos 10 mandamentos, ela dignifica as relações humanas. Ela precisa ser exaltada nos nossos dias, obedecida, praticada. Certamente, as relações dos homens seriam muito melhores. Agora, uma reflexão para os nossos dias. Mesmo não existindo barreiras como judeu e gentil, talvez hoje na nossa vivência de igreja, mas será que não existem outras barreiras? Coisas levantadas pelo homem e que às vezes afetam as relações entre as pessoas dentro da própria igreja? Gostos pessoais, gostos particulares, que as pessoas pegam suas vontades e seus gostos e santificam como se fossem doutrinas bíblicas e querem que todo mundo seja daquele jeito. Será que nós não temos que olhar para o sacrifício de Cristo e perceber que esse sacrifício quer nos reconciliar com Deus e uns com os outros? Você tem vivido barreiras como essas? Será que elas não precisam ser derrubadas? Todo mundo servir ao mesmo Deus, na mesma igreja, a mesma fé,
E eu preciso entender que Deus tem suas regras, suas leis, mas não são baseados no meu gosto, na minha vontade, no que eu acho, no que eu quero, no que eu acho legal, no que eu acho interessante, mas são baseados na sua palavra, no assim diz o Senhor, na Bíblia. Que o Senhor possa derrubar todas as barreiras e que nós possamos aprender que o sacrifício de Cristo nos une com Deus e nos une uns com os outros, na mesma igreja, na mesma fé, no mesmo evangelho.